A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson, eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Hoje, dia 9 de agosto de 2025. Irmãos, antes de nós orarmos e de nós lermos a palavra do Senhor, eu queria pedir a vocês rapidamente, vocês que escutam a oração da manhã, e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu gostei, para que esse canal ele venha alcançar mais e mais pessoas. Para que esse canal ele venha, irmãos, alcançar pessoas que estão precisando. Quantas pessoas precisam de uma oração, precisam de uma palavra. E quando você divulga esse canal, quando você se inscreve, quando você curte, esse canal ele consegue alcançar pessoas que precisam. Então, irmãos, deixe seu gostei, se inscreva você que não é inscrito. Amém? Vamos para a palavra de hoje. A palavra de hoje, irmãos, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 32. A palavra do Senhor que vai nos dizer o seguinte: Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer pelo caminho. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderíamos conseguir pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que sentasse no chão. Depois de pegar os 7 pães e os peixes e dar graça, partiu-os e os entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram até que ficarem satisfeitos. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Glória a Deus. Irmãos, esta é a segunda multiplicação de pães e peixe. Jesus ele já tinha multiplicado uma vez os pães. E essa, irmãos, passagem de Mateus 15, essa foi a segunda vez que Jesus ele multiplicou os pães. Mas, irmãos, eu quero dar ênfase aqui com vocês aquilo que Jesus ele fez, tanto na primeira e tanto na segunda vez que Jesus ele multiplicou os pães. Olha só que interessante, irmãos, no versículo 36, Jesus ele fala: depois de pegar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Irmãos, tanto na primeira, tanto na segunda vez que Jesus ele multiplica os pães, antes dele dar aos discípulos para repartir com a multidão, ele faz um gesto. Que gesto é esse? Ele dá graças. Ele pega os pães, ele pega os peixes e dá graça. Ele agradece a Deus por aquele alimento antes de distribuir. E, irmãos, Deus ele tem falado muito comigo acerca dessa passagem. Jesus, irmãos, mesmo ele tendo somente alguns pães e alguns peixes, ele não esquece de agradecer, mesmo sendo uma quantidade tão pouca para uma multidão tão grande. Jesus ele não deixa de dar graças a Deus por aquilo que ele tem, por mais que seja pouco. Irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso é que muitas das vezes, o pouco que a gente tem, a gente esquece de dar graças. Muitas das vezes, irmãos, a gente ganha o nosso salário, a gente fica pensando na nossa mente, ou a gente fala, até mesmo com alguém, com alguma pessoa, até mesmo fala com Deus. Fala: não, Deus, esse salário que eu ganho ele é tão pequeno. Você fala com alguém: não, esse salário que eu ganho ele não dá para pagar as contas, ele mal dá para comprar o mantimento da minha casa. Eu já vi, irmãos, muitas pessoas amaldiçoando o dinheiro que elas ganham. Elas trabalham, elas ganham o salário e ficam amaldiçoando o salário. Olha só, esse dinheiro aqui não dá para pagar nada. Esse aqui não dá para fazer nada. Ah, é tão pouco. Não consigo pagar as contas. Ou seja, fica amaldiçoando o dinheiro que ela ganha. Mas, irmãos, olha só que interessante. Jesus, mesmo ele tendo pouco, mesmo ele tendo
apenas alguns pães e alguns peixes. A primeira coisa que ele faz, irmãos, é dar graças a Deus por aquilo que ele tem. Por mais que, por mais que no momento ali, irmãos, era pouco. Era algo assim, pequeno. Não dava para alimentar todo mundo. Mas na hora que ele apresenta a Deus e dá graças, fala: Deus, obrigado por este alimento. Depois que ele faz isso, irmãos, ele começa a repartir o pão. Ele dá aos discípulos e os discípulos dá à multidão. Irmãos, todos conseguem comer. Todos. Apenas com alguns pães e alguns peixes. Jesus ele consegue alimentar 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E, irmãos, o que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero que você pegue esse exemplo de Jesus. Em vez de você ficar amaldiçoando o seu dinheiro, falar: não, isso aqui é tão pouco. Ah, isso aqui é tão pequeno. Ah, isso aqui não dá para fazer nada. Eu quero que você pegue isso que você tem e dá graças ao Senhor. Dá graças a Deus por aquilo que você tem. Porque, irmãos, quando você dá graças, por mais que seja pouco aquilo que você tem nas suas mãos, quando você agradece a Deus por aquilo que você tem, Deus ele multiplica aquilo nas suas mãos. Assim como Deus ele multiplicou os pães através de Jesus, assim ele pode multiplicar aquilo que você apresenta a ele. Irmãos, eu quero que você comece a fazer algo diferente a partir de hoje. Toda vez que você receber algo nas suas mãos, não seja somente dinheiro não, mas um talento. Talvez você tenha um talento, um dom. Você fala: não, isso aqui é tão pequeno. Mas comece a agradecer a Deus. Comece a falar: Deus, graças eu te dou por isso. Graças eu te dou pelo meu dinheiro. Graças eu te dou pelo meu ministério. Graças eu te dou pela minha família, pela minha casa. Você vai ver, irmãos, você se alegrando através daquilo que você deu graças. Quando você, irmãos, começar a dar graças pelo dinheiro que você ganha, por mais que ele seja pouco, você vai ver aquele dinheiro se multiplicar. O mesmo dinheiro que você tem, que antes você não conseguia pagar suas contas direito, mal comprar aquilo que você queria, depois que você dá graça, irmão, você vai ver esse dinheiro render, você vai ver esse dinheiro multiplicar. Você vai pensar: rapaz, a conta não fecha, porque o mesmo dinheiro que eu ganhava, agora depois de dar graças, esse dinheiro parece que multiplicou, parece dinheiro que rendeu. É o mesmo valor, mas parece que agora eu consigo fazer muito mais do que antes. Depois que eu comecei a dar graças, eu vi o dinheiro multiplicar, eu vi o dinheiro render. Eu quero convidar você, irmãos, a fazer esse teste. Faz, depois você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Nós vamos orar aqui, irmãos, neste momento, pedindo para que Deus ele venha abençoar tudo aquilo que nós conquistamos através do nosso esforço. Você que trabalha, vamos pedir neste momento para que Deus ele venha abençoar o trabalho das suas mãos. E para que nós venhamos, irmãos, cada vez mais dar graças ao Senhor por aquilo que nós temos, por aquilo que está nas nossas mãos, seja pouco, seja muito. Mas, irmãos, nós não devemos deixar de dar graças a Deus, porque se aquilo que nós temos, irmãos, graças ao Senhor nós conquistamos. Porque se não fosse, irmãos, o fôlego de vida, se não fosse Deus nos abençoando, nem isso nós teríamos, não é verdade? Mas graças a Deus, porque Deus ele nos dá força, ele nos dá, irmãos, fôlego de vida, ele nos dá sabedoria e entendimento para poder ganhar o nosso alimento. Então nós vamos agradecer a Deus, irmãos, neste momento. Ore comigo nesta manhã, ore com fé, ore porque Deus, ele merece toda a honra e toda a glória. Nós viemos aqui dar graças a ele nesta manhã. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento eu entrego a minha vida, a vida deste ouvinte. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus Criador. E nós, Senhor, agradecemos a Ti por tudo. Por tudo, Senhor, porque se não fosse a Tua misericórdia, a Tua compaixão, nós nem estaríamos aqui neste momento ouvindo essa oração. Obrigado, Deus, pelo fôlego de vida. Obrigado pela saúde. Obrigado pela família. Obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E Deus, eu quero Te agradecer pela vida deste ouvinte que está aqui conosco. E ele entendeu, ó Deus, que tudo aquilo que passar pela mão dele,
ele tem que dar graças a Ti. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que multiplica os pães, o Senhor é um Deus que multiplica os peixes, assim como o Senhor fez na beira do mar da Galileia, quando o Senhor multiplicou pela segunda vez os pães e os peixes. Ó Deus, graças eu te dou. Graça nós te damos, Senhor, pelo dinheiro que passa em nossas mãos, pelo alimento que nós compramos. Graça nós te damos, Senhor, porque por mais que seja pouco, ó Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus que multiplica. Sim, ó Deus, assim como o Senhor multiplicou, alimentou aquela multidão, alimentou todos aqueles homens, todas aquelas pessoas que estavam ali, e ainda sobraram, Senhor Jesus, muito alimento. Sim, ó Deus, porque o Senhor multiplica. E nós sabemos que além da multiplicação, o Senhor é Deus que faz sobrar. Sim, ó Deus, eu te peço neste momento que o Senhor venha abençoar a vida deste ouvinte. Que ele venha entender, ó Deus, que tudo que passa pelas mãos dele, que ele venha dar graças ao Senhor. Para que tudo aquilo que ele dê graças venha multiplicar nas mãos dele. Seja, Senhor, o alimento, seja o dinheiro, seja o salário das suas mãos, o fruto do seu esforço. Sim, Senhor, porque nós sabemos que até o fôlego, até a força, até a disposição que nós temos para trabalhar vem do Senhor. Porque é o Senhor, Deus, que nos deu. O Senhor que nos dá todas as coisas. Por mais que nós que trabalhamos, mas é o Senhor que dá força para nós trabalhar. É o Senhor que nos dá sabedoria, entendimento, raciocínio para poder exercer a nossa função no nosso trabalho. É o Senhor, Deus, que faz tudo. E nós te louvamos, nós te agradecemos. E nos ajude, Senhor, a sempre dar graças ao Senhor por tudo aquilo que a gente tem, por tudo aquilo que nós conquistamos, para que aquilo venha multiplicar nas nossas mãos, assim como o Senhor multiplicou os pães e os peixes. Que nós venhamos sempre dar graças a Ti, ó Deus. Essa é a oração que eu faço aqui nesta manhã. E que o Teu nome, Senhor, venha ser glorificado e exaltado nas nossas vidas, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã, coração da manhã, às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus, irmãos, e tenham um ótimo dia.